Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos, seguindo com o nosso projeto deste ano, Confissões Luteranas para hoje. Vamos dar prosseguimento ao estudo da Apologia da Confissão de Augsburgo e hoje iremos estudar mais 3 artigos, artigo 13, 14 e 15. O artigo 13 fala sobre a quantidade e o uso dos sacramentos. É um artigo bem elucidativo e é uma dúvida que muitas pessoas podem ter: quantos sacramentos existem? E antes de nos atermos aos destaques textuais, é sempre oportuno nós lembrarmos que na Igreja Católica Romana, até hoje, existem 7 sacramentos. Em todas as outras igrejas, ou de modo geral, nas outras igrejas cristãs, evangélicas, como nós normalmente denominamos, não existem sacramentos. E na Igreja Luterana existem 2 sacramentos. Você sabe quais são os sacramentos da Igreja Luterana? Acertou quem disse batismo e Santa Ceia. Isso aí. Na Igreja Católica Romana, também batismo e Santa Ceia são sacramentos, mas não apenas. Vamos ver os destaques que temos diante de nós. Temos basicamente 5 destaques textuais neste artigo. Vamos ao primeiro. No artigo 13 da Confissão de Augsburgo, os adversários aprovam nossa afirmação de que os sacramentos não são apenas sinais da confissão de fé entre as pessoas, como imaginam alguns, mas sinais e testemunhos da vontade de Deus para conosco, mediante os quais Deus leva os corações a crerem. Mas nesse ponto mandam que nós também contemos 7 sacramentos. Então, essa questão do número de sacramentos, há essa diferenciação da Confissão de Augsburgo para a confutação dos luteranos para os católicos romanos. E por que os luteranos vão sustentar a posição de que não são 7 sacramentos, mas apenas 2? Vamos ao segundo destaque. Se chamarmos de sacramentos os ritos que têm mandamento de Deus e aos quais foi adicionada a promessa da graça, é fácil julgar quais são propriamente os sacramentos, pois assim os ritos humanos instituídos não serão propriamente sacramentos. Então, qual é o critério utilizado pelos reformadores luteranos para apontarem que existem apenas 2 sacramentos e não 7 sacramentos? O critério é o seguinte: é necessário que tenha sido instituído por Deus, mas também que ofereça perdão de pecados. Por exemplo, o casamento pode ser considerado como um sacramento. Para a Igreja Católica Romana, o casamento é um sacramento. Para a Igreja Luterana, não. Por quê? O casamento não foi instituído por Deus? Foi. Claro que foi. Ainda antes do ser humano cair em pecado. Agora, o casamento oferece perdão de pecados? Não. Eu costumo brincar e dizer que, pelo contrário, o casamento muitas vezes vai fazer a gente, por dificuldades de convivência, e é normal, até pecar mais, de certo modo. É uma brincadeira, obviamente. Mas o que eu estou querendo me referir é que não, o casamento não pode ser considerado um sacramento porque não entra neste critério, correto? E, além disso, outros sacramentos que são considerados pela Igreja Católica também acabam não conseguindo se adequar a estes 2 critérios, que são critérios objetivos e muito claros. Por exemplo, se nós pegarmos a ordenação,
que é considerada também como um sacramento na Igreja Católica Romana. A ordenação foi instituída por Deus, mas não exatamente nos moldes que a Igreja Católica Romana opera, e ela não oferece perdão de pecados. Não é porque alguém foi ordenado sacerdote que recebeu perdão plenário de pecados de Deus, né? Não é assim que funciona. E aí nós poderíamos falar de cada sacramento aqui da Igreja Católica Romana, tirando esse critério e mostrando que não podem ser considerados como sacramentos. Vamos ao terceiro destaque? Autenticamente sacramentos são, portanto, o batismo, a ceia do Senhor e, aqui nós vamos ter um destaque bem curioso e até um tanto quanto polêmico, porque Melanchthon vai colocar que os sacramentos são 3: o batismo, a ceia do Senhor e a absolvição, que é o sacramento da penitência, pois esses ritos têm o mandamento de Deus e a promessa da graça, que é própria do Novo Testamento. Seguindo por essa linha de raciocínio, a penitência poderia ser considerada como um sacramento, e até Melanchthon vai colocar isso na Apologia da Confissão de Augsburgo, mas não foi um assunto que foi pacificado entre os reformadores luteranos, e o que nós podemos observar é que a penitência ela não possui exatamente um elemento visível, certo? Como a Santa Ceia possui pão e vinho, como o batismo possui a água, a penitência em si não possui um elemento visível. E além disso, foi instituída por Deus e, obviamente, ela oferece perdão de pecados, mas nós podemos observar que ela não está individualizada. A penitência é algo amplo, abrangente, né? E não tem um elemento visível. Então, por isso que a penitência ela não é considerada como propriamente um sacramento. Quarto destaque neste artigo sobre a quantidade e o uso dos sacramentos. O quarto eu já vou ler linkado com o quarto eu vou ler e vou explicar e depois vamos para o quinto. O quarto: Deus motiva os corações simultaneamente pela palavra e pelo rito, para que creiam e concebam fé, e concebem fé, como diz Paulo, a fé vem pelo ouvir, porque do mesmo modo que a palavra entra pelos ouvidos para tocar o coração, o rito entra pelos olhos para motivar o coração. É muito interessante essa definição, né? Porque, de fato, e aí você vê a importância do elemento visível, e o sacramento foi algo que Deus instituiu exatamente para isso. Deus sabia, e aqui, claro, uma interpretação humana, uma visão, uma perspectiva que eu estou colocando, mas que creio ser a mais adequada. Deus não fez, não permitiu, não deixou os sacramentos para nós à toa. Nós somos seres visíveis. O nosso principal sentido utilizado é a visão. E Deus sabia disso. E por isso Ele nos legou os sacramentos. Especialmente, claro, o batismo ele ocorre uma única vez, mas os seus efeitos perduram por toda a nossa vida. E a Santa Ceia, que ocorre mais constantemente, frequentemente. Quinto e último destaque neste artigo 13. Aqui condenamos toda a multidão de doutores escolásticos. Escolástica era uma doutrina, uma filosofia católica romana, onde o seu principal representante era Tomás de Aquino. E os reformadores luteranos se insurgiram contra essa doutrina porque muitas vezes esta doutrina, esta filosofia, estes escritos eram colocados no mesmo patamar que as escrituras ou até acima das escrituras. Então vamos lá. Condenamos toda a multidão de doutores escolásticos, os quais ensinam que os sacramentos conferem graça ex opere operato. Lembram dessa definição?
pela mera realização. Esse ex opere operato vem do latim, significa pela mera realização. Quer dizer, você realiza e já recebe os efeitos daquilo que foi realizado, do sacramento que recebeu. É assim? Nós concordamos com essa visão? Não. Porque aí eles colocam na sequência, né, Melanchthon? Assim, nós ensinamos que ao uso dos sacramentos deve se somar a fé, que crê nas promessas e recebe as coisas prometidas que são oferecidas no sacramento. O sacramento sem fé, ele não traz todas as bênçãos que nós podemos receber. Não é possível nós recebermos todas as bênçãos sacramentais sem fé. Sem fé, só pela mera realização, não adianta. Certo? Aqui fechamos o artigo 13 e vamos para o 14, que fala a respeito da ordem eclesiástica. São apenas 2 destaques aqui. O primeiro diz assim: o artigo 14 da Confissão de Augsburgo, no qual dizemos que a administração dos sacramentos e da palavra na igreja só pode ser concedida a quem for legitimamente chamado, é aceito com a ressalva de que usemos a ordenação canônica. Ou seja, nesse artigo em si, no início, não há um problema dos reformadores luteranos para a Igreja Católica Romana, porque tanto os reformadores luteranos quanto a Igreja Católica Romana vai dizer que tanto a palavra quanto os sacramentos deve ser concedida, deve ser realizada por quem foi legitimamente chamado. Mas aí vem um problema. É aceito com a ressalva de que usemos a ordenação canônica. Ou seja, é necessário seguir os preceitos da Igreja Católica Romana, a hierarquia, os bispos, os cardeais, os arcebispos, o Papa. Precisamos nos submeter a toda essa hierarquia eclesiástica, senão de nada adianta a ordem eclesiástica. E aí, Melanchthon vai acrescentar no segundo destaque: mas os bispos coagem nossos sacerdotes a rejeitarem e condenarem o tipo de doutrina que confessamos, ou matam os pobres e inocentes sacerdotes com crueldade nova e inaudita. Essas razões impedem os nossos sacerdotes de reconhecerem esses bispos. Não é possível, então, que os sacerdotes da Reforma Luterana reconheçam o poder dos bispos, porque eles creem em preceitos humanos. Eles não colocam as Sagradas Escrituras acima de doutrinas humanas e por isso não podem ser seguidos. Certo? E vamos então para o nosso último artigo de hoje, que é o artigo de número 15, que fala sobre as tradições humanas na igreja. São 7 destaques aqui. Primeiro deles: no artigo 15 da Confissão de Augsburgo, aceitam a primeira parte, na qual dizemos que se observem os ritos eclesiásticos, que possam ser observados sem pecado e que contribuam para a tranquilidade e a boa ordem na igreja. Condenam totalmente a segunda parte, na qual dizemos que as tradições humanas instituídas para aplacar Deus, merecer a graça e fazer satisfação pelos pecados são contrárias ao Evangelho. Ou seja, aqui nós estamos falando sobre tradições humanas na igreja. É possível que essas tradições humanas existam? Óbvio que é possível. O problema é quando elas são colocadas em pé de igualdade com as escrituras sagradas, ou até mesmo acima, que era o que os escolásticos faziam, e logo mais nós veremos um exemplo disso. Vamos ao segundo destaque. O Evangelho ensina que recebemos gratuitamente o perdão dos pecados e somos reconciliados com Deus pela fé por causa de Cristo. Os adversários, em contraposição, constituem um outro mediador, a saber, essas tradições. Por causa delas, querem alcançar o perdão dos pecados e reconciliar Deus. Ou seja, ao invés de colocarem que é pela fé em Cristo que somos perdoados e salvos, eles colocam que essas tradições humanas também
tem essa função de trazer perdão e salvação. E não é possível concordar com isso. Terceiro destaque. Portanto, já que pela fé recebemos o perdão dos pecados, já que pela fé temos um Deus propício por causa de Cristo, constitui erro e impiedade estabelecer que merecemos remissão dos pecados por meio dessas observâncias. Está muito claro que está exposto aqui no texto, nem há o que acrescentar. Quarto destaque. Pois embora tivessem seus ritos e suas tradições, os santos pais não pensavam que essas coisas são úteis ou necessárias para a justificação. E aqui eu preciso explicar, mais uma vez, os pais que se referem aqui, que Melanchthon está se referindo aqui, são os pais da igreja. Aquelas primeiras entidades, né? Nomes consagrados da história da igreja que publicaram, que escreveram. E aí ele vai dizer, olha, os pais tinham as suas tradições, mas não pensavam que essas coisas eram úteis ou necessárias para a justificação. Não obscureciam a glória e o ofício de Cristo, mas ensinavam que somos justificados pela fé por causa de Cristo e não por causa desses cultos humanos. Seguimos para o quinto destaque, que é muito interessante. Vejam só. Assim escreve Tomás. Quem é Tomás? Lembram que eu falei? Tomás de Aquino, que era em si um homem extremamente sábio, inteligentíssimo, mas isso muitas vezes acabava fazendo com que ele se desvirtuasse da palavra. Vejam só o que ele vai dizer aqui. Assim escreve Tomás: o jejum é válido para a anulação e a cessação da culpa. E estas são as palavras de Tomás. E assim a aparência de sabedoria e justiça presente nessas obras engana as pessoas. E adicionam-se os exemplos dos santos, dos quais as pessoas geralmente imitam as práticas exteriores, mas não imitam sua fé. Vejam só, a igreja luterana vai colocar os apóstolos e santos em alta conta, em alta consideração, mas nós não podemos venerá-los, e eles servem sim como exemplos de fé, e não meramente de atitudes, ações exteriores. Portanto, é muito mais fácil, as pessoas se apegam muito mais àquilo que é visível, lembram? E querem imitar, por exemplo, mortificações da carne, jejum, né? Até mesmo autoflagelação, em alguns contextos mais, digamos assim, radicais. Mas exemplo da fé, muitas vezes, esse não é repetido, não é lembrado, não é exemplificado, não é copiado. Infelizmente, desde aquela época, né, até hoje, continua sendo assim. As pessoas querem copiar coisas que não edificam. E aquilo que deveriam realmente seguir, copiar, né, seguir um bom exemplo, não, isso elas não fazem. Isso nós não fazemos muitas vezes, né? Não vamos colocar no outro, não vamos colocar em terceiros, muitas vezes é um problema nosso. Sexto e penúltimo destaque. Como se não bastasse, quando toma conta das mentes a convicção de que essas observâncias são necessárias para a justificação, as consciências se angustiam miseravelmente porque não conseguem cumprir todas as observâncias com exatidão. E sobre a mortificação da carne e a disciplina do corpo, ensinamos, conforme diz a confissão, que a mortificação verdadeira e não dissimulada se realiza por meio da cruz e das aflições pelas quais Deus nos exercita. Então, nós precisamos observar que essas observâncias humanas, além delas não terem sido exigidas por Deus, além delas serem preceitos humanos, elas não trazem paz, elas não trazem consolo, pelo contrário, elas nos trazem dificuldades, porque
Nós ficamos pensando, será que eu estou seguindo fielmente ou não? Eu tenho condições de realmente realizar ou não? Por exemplo, vou fazer jejum. Infelizmente, muitas vezes eu não vou conseguir fazê-lo de uma forma correta. E aí o que vai acontecer? Eu vou me sentir mal. Ao invés de me sentir consolado, eu vou me sentir carregado, sobrecarregado. E aí nós precisamos observar que o que realmente nos consola é Cristo e sua obra em nosso favor. Sétimo e último destaque, no artigo 15 da Apologia da Confissão de Augsburgo, Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. E esses exercícios devem ser empreendidos não por serem cultos que justificam, mas para refrear a carne, de modo que a saciedade não nos oprima e nos torne seguros e ociosos, resultando em que as pessoas sejam complacentes com as inclinações da carne e obedeçam a elas. O que Paulo está dizendo aqui? O que Melanchthon está querendo fazer com que nós reflitamos? As mortificações da carne são importantes? São úteis? Podemos seguir por este caminho? Sim, desde que bem compreendidas. Nós não faremos isso para nos justificarmos diante de Deus. Nós não faremos isso para recebermos perdão e salvação. O perdão vem de Cristo e da obra de Cristo. Somos justificados inteiramente pela fé em Cristo. Ponto. Mas as mortificações da carne serão úteis e até necessárias porque somos pecadores, porque a nossa natureza é inclinada ao mal. E sim, nós precisamos lutar contra o nosso pecado. Por isso é necessário mortificarmos a carne. Estamos aí no tempo da quaresma, nada melhor do que falarmos a respeito disso. E não somente na quaresma que nós iremos lutar contra a nossa carne, lutar contra as nossas tentações e nossas inclinações. Devemos lutar sempre. Agora, isso jamais deve ser colocado como algo útil e necessário para justificação, para recebermos perdão, para recebermos salvação. Não. Mas para vivermos em novidade de vida, para termos uma fé, um cristianismo, melhor dizendo, mais genuíno, para não pensarmos assim, não importa o que eu faça, eu vou fazer o que eu quiser, eu sou salvo por Cristo mesmo. Isso não, porque isso significa nós considerarmos a graça como uma graça barata. E nós precisamos lembrar que, por mais que sejamos salvos pela graça de Deus, pela obra de Cristo, não foi de graça. Custou um alto preço, um preço que nós iremos enfocar de maneira especial daqui a uma semana, na Sexta-feira Santa, quando Cristo morreu por você, por mim e por todos nós. É isso então para hoje. Eu espero que tenha sido de proveito para você este vídeo e estas explicações acerca dos artigos 13, 14 e 15 da Apologia da Confissão de Augsburgo. Você já deve ter reparado que nós já passamos da metade. Logo, logo, nós iremos concluir o estudo da Apologia da Confissão de Augsburgo. Fique na paz do Senhor. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar este vídeo e assim mais pessoas podem ter acesso à doutrina que nós julgamos ser a mais correta, não porque é luterana, mas porque é bíblica. Até o nosso próximo vídeo.